Bom, pessoal, boa tarde a todos, todas. Muito obrigada pela presença. A gente está abrindo hoje, é o primeiro evento Diálogos PPGEP. Então, a ideia desse evento é a gente trazer as pessoas que trabalham aí em assuntos muito próximos da nossa realidade, que podem contribuir muito para as nossas atividades. Vocês vão ver que vai variar muito, os assuntos variam muito, né? Mas acho que hoje a gente tem o prazer de começar com o Luiz Fernando Durão. O Luiz Fernando é da casa, Luiz Fernando Durão, Durão ou Luiz, faz parte aqui da casa já, fez graduação com a gente, mestrado, doutorado também, né, Luiz? E depois de um tempo distante, agora ele retornou aqui com a gente, mas como professor agora do departamento. Então a gente está muito feliz aí com a presença hoje do Luiz e com a presença dele também no nosso grupo, né? E o Luiz, ele vai falar hoje sobre inteligência artificial aplicada à pesquisa, quer dizer, um assunto super atual, a gente está muito preocupado com essa questão, né? Vocês veem que hoje em dia, quando a gente vai tentar publicar, vocês veem lá os guidelines das revistas, geralmente tem todo um guideline agora relacionado a como usar a inteligência artificial, né? Então, eu acho que é super importante a gente entender melhor como é que nós usamos isso para aumentar a nossa produtividade, para aumentar as nossas atividades aí, né? Melhorar cada vez mais as nossas atividades de pesquisa. E o Luiz está aqui hoje para contribuir. Queria agradecer muito a professora Ana Paula. Então, assim, a gente teve essa ideia aí, conversamos sobre isso e conseguimos implementar o Diálogos PPGEP, que a nossa ideia é fazer isso mensalmente. E eu vou fazer o seguinte hoje, pessoal. O Luiz vai fazer o seminário, vai conversar com a gente aí sobre inteligência artificial, e depois a gente encerra a transmissão, vai ficar gravado no YouTube esse seminário lá, os Diálogos PPGEP, tá? E depois a gente pode abrir para as perguntas, tá ok? Muito obrigada aí pela presença, tá? Obrigado, professora, é um prazer, vou ficar mais para trás aqui, gente, para poder dar um enquadramento ali na gravação. Então, é um prazer enorme estar aqui com todo mundo, com os meus professores, né? Então, tem vários dos professores que me ensinaram aqui, então isso, para mim, é uma honra e uma dificuldade, porque é difícil você tentar ensinar alguma coisa para quem te ensinou, né? Então, é difícil porque, assim, para você, a pessoa sabe tudo, né? Assim que eu vejo meus professores, pelo menos. Então, é um prazer estar aqui com os alunos da pós também. Não preparei nenhum slide por dois motivos. Primeiro, eu achei que ia ser só uma aula, um bate-papo, né? E depois eu não gosto de slide mesmo, então geralmente eu não uso slide, eu vou só no Google em algumas coisas. Eu queria começar perguntando, e aí quem for ver isso no YouTube depois não vai ver essa pergunta, mas quantos de vocês aqui conhecem inteligência artificial? Já ouviram falar de inteligência artificial? Todo mundo, imagino, né? Praticamente todo mundo. Agora, se a gente for fatiar isso, quantos de vocês ouviram falar de inteligência artificial antes da pandemia? Lá por volta de algumas pessoas, né? Mais pessoas, e meu computador aqui saiu. Eu já compartilho a tela de novo aqui, gente. Deixa eu entrar aqui. Só um minuto. Foi. Aí depois, se puder cortar aí na edição, pessoal. Brincadeira, acho que não tem edição, não. Antes difundida, né? Talvez você já tivesse escutado falar alguma coisa, né? Visto algum filme que envolve inteligência artificial, mas ficava algo muito distante, né? Puramente voltado para elementos matemáticos. Nada mudou em relação disso, tá? A inteligência artificial, e eu costumo dizer que não é nem inteligente nem artificial, vocês já vão entender o porquê, mas a gente costuma dizer que a inteligência artificial ela pode ser desenvolvida ou dividida do que a gente chama de inteligência artificial clássica, que são os modelos matemáticos, machine learning, prioritariamente, e a inteligência artificial, entre aspas, moderna, que é dominada pelos modelos de larga linguagem, né, os LLM, Large Language Model, né, que é o modelo do ChatGPT. Tudo bem? Ou que é o modelo em que o ChatGPT se baseia e, consequentemente, os outros também se baseiam, né? Quando a gente fala de Gemini ou quando a gente fala de DeepSeek, todos esses se baseiam em modelos específicos de linguagem. Tudo bem? Agora, quantos de vocês sabem como os modelos de linguagem são feitos? Né?
Na prática, o que acontece? A gente precisa fazer um negócio chamado embedding. Quem aqui já ouviu falar desse termo? Eu vou falar algumas vezes o que é embedding ou por que embedding dentro da aula, mas é importante a gente frisar alguns conceitos iniciais aqui, tá, gente? Embedding é o processo de você transformar o seu texto num vetor. Tudo bem? Então você transforma aquele seu texto num vetor numérico, e tem algumas formas de você fazer isso, e aí a lógica dos modelos de larga linguagem, os modelos de grande linguagem, eu vou falar LLM, tá? Eu geralmente não gosto de usar termos em inglês, mas eu vou adotar esses termos aqui, porque fica estranho falar modelos de larga linguagem. Então, quando a gente fala desses modelos de LLM, na essência o que a gente faz é buscar similaridade dentro desses vetores. Tudo bem? Então, em essência, é isso que a gente faz quando a gente fala de ChatGPT, quando a gente fala de Gemini, DeepSeek. A gente transforma o texto, ou ele transforma o texto da sua pergunta num modelo ou num vetor numérico, e a partir desse vetor numérico ele busca similaridade dentro da base dele. E aí, obviamente, que quanto maior esse modelo, maior a similaridade ou maior a probabilidade dele responder aquilo que eu estou sugerindo, aquilo que eu estou pedindo. Beleza? E um ponto fundamental que a gente precisa entender de LLM é que a LLM ainda hoje devaneia muito, ou alucina muito. Então, é muito comum a gente fazer uma pergunta para o ChatGPT e ele responder de formas diferentes. Tudo bem? Por quê? Porque tem a alucinação ali envolvida. O modelo, como é por similaridade, não é perfeito. E você precisa ajustar o seu prompt, né, a pergunta que você faz, para que ela te dê uma resposta dentro do que você espere. Beleza? Então, é fundamental a gente entender isso, porque quando a gente fala de método de pesquisa, a gente precisa da replicabilidade, né? E nem sempre, quando a gente replicar o experimento, a gente vai obter a mesma resposta, porque às vezes ele responde de formas diferentes, dependendo do contexto ou da forma como eu pergunto. Tudo bem? Por enquanto, alguma dúvida? Então, quando a gente fala de usar modelos com base em processamento de linguagem natural, é fundamental a gente falar, além do resultado da pergunta, a gente precisa descrever o prompt que a gente usou. Porque se a gente não coloca o prompt, o avaliador ou a pessoa que for ler o seu artigo uma vez publicado, não vai conseguir replicar o seu experimento, porque a resposta pode vir diferente. Tudo bem? Primeiro ponto. Então, se você está usando modelos de LLM, modelos de linguagem, você precisa colocar o prompt que você está fazendo. Precisa aparecer, porque não é a mesma coisa. Tá? Se eu perguntar, e esse teste era muito comum até 2023, né? Se você perguntasse quem é Pelé, ele não computava a morte do Pelé, porque o Pelé não estava morto na base da LLM. Tudo bem? Então, por isso que o prompt precisa aparecer junto com o momento que você perguntou e o tipo de modelo que você usou, tá? Tem vários modelos que você pode usar de linguagem, e esses modelos podem dar resposta diferente. Ou seja, tudo isso para dizer que modelos de linguagem não são precisos. Mesmo com um prompt, ele pode dar resposta diferente. É fundamental a gente entender isso, tá? Então, assim, eu vou disponibilizar os códigos que eu fiz aqui para vocês, mas se vocês replicarem esse código, pode ser que vocês obtenham respostas diferentes. De novo, e acho que um dos pontos fundamentais a inteligência artificial não vai substituir o nosso trabalho, né? Porque a gente tem esse trabalho de olhar e ver o que faz sentido e o que não faz sentido. Mesmo quando você está codando com o auxílio da inteligência artificial, e eu combinei com a Ana de mostrar alguns exemplos disso, você vai ver que muitas vezes ele dá a resposta que não faz sentido dentro do próprio código. Então, às vezes, ele inventa a biblioteca que não existe. Aí você tem que olhar lá e falar, pô, essa biblioteca não existe, como é que eu vou trabalhar em cima disso? Tá? Então, não é preciso, mas ele corta muito trabalho. Ele ajuda a gente a reduzir a quantidade e a carga de trabalho que a gente tem dentro de um processo, especialmente nesse caso de revisão de literatura. Tá? Então, eu vou abordar mais esse começo, né, de uma revisão de literatura, e aí acho que depois eu vou deixar alguns próximos passos para vocês avaliarem, né, a questão de como usar a IA nos próximos passos das pesquisas de vocês. Tudo bem? Beleza por enquanto? A Ana me falou que vocês usam R, né, que vocês aprendem R.
Não sei se a gente pode liberar para pergunta, mas pode, né? Do meu lado. Tá, então as perguntas ficam para o final, tá? Desculpa, regras aqui, eu tô só seguindo, né? Eu sou novo aqui, né? Então tenho que fazer. Então, posso seguir? Beleza. Então, acho que é importante a gente frisar essas coisas antes da gente ir para os próximos passos, tá? Então, eu estava falando do R, vocês gostam do R, eu não gosto do R, tá? Então, eu particularmente não sou fã do R, eu prefiro o Python, porque eu acho que o Python te dá algumas coisas melhores para fazer, mas tudo que eu fizer aqui tem replicabilidade no R, tá? Então, quem gosta do R, tem até amigos que gostam do R e tal, não tem, então, acho que podem continuar usando, mas os exemplos que eu vou trazer aqui são exemplos em Python, tá? E depois você pode fazer a conversão, se você gostar do R, tá? Se for da turma aí que gosta do R, pode usar o R, tá bom? Como eu vou digitar aqui, eu vou ter que usar o microfone como o antigo chefe da professora Ana Paula, tá bom? Então, eu vou pôr o microfone aqui assim, e daí eu vou... eu tenho que usar esse microfone para gravação, então quem estiver vendo aí no YouTube posteriormente, eu não estou fazendo isso para aparecer com o Silvio Santos, tá? É porque eu tenho que digitar isso aqui, eu tenho que usar as minhas mãos para poder digitar. Então eu vou compartilhar aqui minha tela, para que a gente possa começar, teoricamente deveria estar compartilhando. A minha rede aqui está com problema. Vamos ver se... Qualquer coisa eu mudo de computador, se tivermos algum problema relacionado à rede. Porque se a gente estivesse numa escola de tecnologia, provavelmente, né, uma escola de engenharia, acho que a gente não teria problema de rede e tal. Assim, geralmente, né, não... É o famoso em casa de ferreiro, né? Bom, eu acho que é melhor eu mudar de computador. Eu vou mudar para cá. Tá, beleza. Boa. Quando a gente vai fazer um processo de revisão de literatura, pessoal, qual que é a primeira coisa que vocês fazem? Tá? Vocês chegam lá, estão na disciplina da professora Ana, e ela vira lá, vamos fazer uma revisão de literatura. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Oi? Tentar levantar quais são as palavras-chave que representam melhor aquele conjunto de dados. Tá? E aí você, obviamente, pode fazer isso de uma forma, entre aspas, tradicional, que é levantar essas palavras-chave da sua cabeça ou de uma revisão inicial que você faça ali de 1, 2 artigos que façam sentido. Né? E tudo isso, pessoal, de fato, continua valendo. Mas você pode usar de alguns artifícios, tudo bem, Ana? Cris, posso seguir? Pode usar de alguns artifícios da inteligência artificial para te darem ou te auxiliarem nesse processo, né? E para isso, eu gosto muito de usar o chat, né? O chat GPT, embora você possa usar o Gemini e você também possa usar o DeepSeek, tá? Aí vai um pouquinho de gosto. Eu ainda acho que os modelos do chat costumam dar respostas melhores. Por quê? Porque foi o primeiro modelo aí grande a ser difundido e eles conseguiram aí ter uma aproximação grande ou uma veracidade grande, uma assertividade grande, tá? Especialmente quando você vai para o modelo aí, o 4O, ou quando você vai para o 4.5, que é o novo deles, tá? Eu tenho, e aí acho que é uma questão a ser discutida, eu assino a versão Plus, tá? Eu gosto da versão Plus porque me dá algumas funcionalidades que a versão gratuita não tem. Então, assim, eu recomendo, não é um investimento muito alto, tá? O custo aí do GPT Plus é por volta de $20, né? É carinho, não é barato. Você pode continuar usando a versão free, mas essa versão te dá, por exemplo, a possibilidade de você alterar qual que é o modelo que você quer e de você fazer algumas consultas de forma mais apropriada, inclusive mandando documentos e mandando áudio assim por diante. Então, eu prefiro pagar essa versão Plus. Tem também a versão Plus do Gemini. Eu acho que ele ainda erra mais do que o GPT. Acho que talvez no futuro próximo eles praticamente vão ficar iguais. Mas a prova para mim de que o GPT ganhou essa briga é que quando você usa o Gemini ou o DeepSeek, como que você fala?
Ah, vou usar o chat GPT do Google. Eu não sei se já repararam isso, mas ninguém fala, vou usar o Gemini. Uso o Gemini, fala, vou usar o chat GPT do Google. DeepSeek ainda um pouquinho, mas geralmente fala, vou usar o chat GPT da China. Né? Então, isso mostra para mim, né, tinha uma figura de linguagem em português, né, que é acho que era metonímia. Né? Enfim, eu sou engenheiro, não lembro quase nada de gramática. Mas quando a gente fala da metonímia, é a mesma coisa que você falar iogurte. Né? Quando você vai tomar um iogurte, você fala Danone. Né? Você não fala, vou tomar... Posso falar marca aqui? Nem sei, posso falar marca, né? Tá liberado. Né? Aliás, Danone, se quiser patrocinar a gente, né, tá aberto aqui espaço de patrocínio. Danone é a mesma coisa, Gillette, né? Então, assim, quando a gente fala chat GPT, para mim é o melhor. E aí você pode usar o chat como uma forma de te ajudar a fazer perguntas, né? Então você pode, por exemplo, colocar assim, se coloque na posição de um pesquisador em engenharia que está fazendo uma revisão de literatura sobre... E aqui eu escolhi um tema prévio, tá? Por isso que eu ia usar meu computador, porque eu ia aproveitar para também já fazer uma análise que eu preciso fazer. Mas como eu estou sem meu computador, eu não vou fazer essa análise em tempo real, mas eu vou seguir o passo a passo dessa análise para que a gente possa entender mais ou menos como funciona, tá? Então, aqui nesse caso, eu ia escrever sobre o uso de inteligência artificial no esporte. E aí, o que eu quero que ele faça com essa persona que eu estou construindo, né? E aí, um ponto importante, né, que eu sempre digo também para as pessoas fazerem, eu gosto de ser educado com a máquina, né? Por quê? Porque se um dia houver uma revolução das máquinas, ela vai ver que eu falei por favor e obrigado e não vai me matar, né? Então eu sou muito, eu gosto muito de falar por favor e obrigado, né, para o chat GPT, né? E aí eu já chego depois do porquê que eu acho que a inteligência não é nem inteligente nem artificial, tá? E aí o que eu vou pedir para ele? Gere uma string de busca considerando o tópico acima. Opa! E aí vamos ver o que ele vai falar. Né? Então, claro, como pesquisador, ele vai levantar aqui as bases de dados principais, né? E vai levantar essas strings de busca, né? Para que a gente possa usar essas strings de busca onde a gente vai procurar, né? Então aqui ele sugere, obviamente, o I3E, o Scopus, o Web of Science e Google Scholar, tudo bem? De novo, pessoal, lembrando, esse prompt, mesmo que você repita, pode ser que ele dê palavras diferentes, tá? Então não se assuste se você testar esse prompt e depois vier palavras que não sejam essas daqui, tá? Mas é importante você deixar claro para o revisor quais são as palavras que você está usando e qual foi o prompt que você usou. Não precisa, obviamente, num artigo, você dizer que usou para procurar as strings de busca. Você pode pular essa parte, mas é importante que você tenha em mente que nem sempre vai aparecer as mesmas coisas, tudo bem? Aí, o que eu gosto de fazer depois que eu faço isso? Eu gosto de ir lá na Scopus, né? E aí, você pode ir em qualquer base de dados da sua preferência. Eu gosto de primeiro fazer a busca na Scopus e depois ir para as outras bases, né? E a gente sabe que tem muita intersecção entre os artigos também, mas eu prefiro ir lá para a Scopus. E aí, o que a gente vai fazer? Colar essas strings de busca que estão disponíveis aqui, né? Então, eu vou pegar aqui Artificial Intelligence, blá, 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 and... Nananana. Então, isso aqui, para quem não entendeu o dananana, depois está escrito aqui o que é isso aqui que eu falei. Tudo bem? E aí, a gente vai dar o search aqui para ele levantar esses documentos. Então, repare aqui que ele trouxe 8.574 documentos sobre esse tema. Tudo bem? E aí a gente começa a se perguntar, mas eu preciso ler 8.574 documentos a respeito disso? No mundo ideal, sim. Né? No mundo ideal, você leria todos esses 8.574 documentos. Né? Mas você não conseguiria fazer isso dentro de um prazo razoável, né? Então, aí que a inteligência artificial começa a nos auxiliar.
E como que a gente faria? A gente sabe que existe todos esses filtros aqui que poderiam ser feitos, né? Então aqui eu posso filtrar, por exemplo, eu não quero o capítulo de livro. Eu não quero conference review. Então você vai tirando o que você não quer. Eu vou deixar esses 8.574 artigos como uma forma de referência para o próximo passo que a gente vai fazer, porque o próximo passo que a gente vai fazer, quanto mais artigos tiver, melhor para a assertividade dele, tudo bem? Então, qual que seria o próximo passo aqui? A gente vai fazer um download de todos esses caras. Então, eu vou selecionar todos aqui, vou dar um export. Eu prefiro CSV, na verdade é o único formato que ele te dá aqui como disponível para você baixar. Então eu gosto muito de pegar aqui o CSV, vou pegar todos os documentos, né? Vou pegar as informações bibliográficas, vou pegar o abstract e as palavras-chave, vou pegar tudo, né? Tudo que tem direito aqui, porque a gente gosta de trabalhar com bastante dado. Então eu vou trazer tudo aqui que me é de direito para que a gente possa explorar esses 8.574 documentos. Aí, o que vocês viram lá na palestra, ou na aula da professora Ana, né? Depois que você baixa esses documentos, um próximo passo seria você clusterizar esses documentos, né? E aí, no caso de vocês, usando R, né? Buscando entender como que esses documentos estão relacionados, né? E aí, quais são os documentos mais citados dentro de cada um desses clusters. Você pode continuar fazendo isso, e eu não desestimulo, e eu acho que é muito legal esse trabalho. Só que tem um outro software que pode te ajudar também a fazer esse filtro de cluster, tá? Mas eu acho que é legal vocês fazerem esse trabalho manualmente, pelo menos uma vez, para vocês entenderem o que está por trás, e depois disso aí vocês podem usar algoritmos que te auxiliem no processo. Eu preparei aqui um códigozinho em Python para que a gente possa clusterizar os nossos artigos, tá? Eu fiz esse algoritmo de última hora, então o resultado dele ainda não está muito legal, mas ele funciona e eu quero mostrar para vocês mais ou menos qual foi o passo a passo que eu fiz para fazer ele rápido, porque eu não programei ele diretamente, né? Como eu sei que a maior parte de nós não tem uma máquina potente, que tenha GPU, às vezes você precisa de GPU, tudo bem GPU? GPU processamento gráfico, né? Então você tem o seu processamento na placa-mãe e tem um processamento na placa de vídeo, que é a GPU, e para alguns algoritmos de inteligência artificial, na verdade, para a maior parte deles, é muito mais fácil e muito melhor, muito mais rápido você rodar em GPU. Por isso que o preço da NVIDIA, né, as ações da NVIDIA estouraram, tá? Porque você precisa de GPU para fazer esse processamento. Então, como eu sei que a maior parte de nós não tem um computador razoavelmente potente, eu gosto de sempre recomendar o Colab, tá? O que é o Colab? É uma interface do Google, tá? Que te dá acesso à programação em Python aqui no formato de Jupyter Notebook, né? Para aqueles que são mais familiarizados. Você também, dependendo do nível de Colab que você tem, porque tem a versão paga, e aí eu recomendo também, para alguns casos, ter a versão paga, você pode rodar como se fosse rodar no terminal. Então, você programa em Python, normal, não em Jupyter. Jupyter e Python, essencialmente, você programa do mesmo jeito. A diferença é que no Jupyter você vai programando célula a célula, e no Python você faz um código único e depois você roda esse código chamando no terminal. Mas você também pode fazer no Python programação célula a célula, embora fique meio estranho. E aqui você consegue controlar a capacidade computacional que você vai fornecer para sua máquina. Então, algumas coisas que eu preparei aqui para vocês foi considerando o uso do Colab para que a gente possa ter acesso a esses recursos de placa de vídeo, tá? Eu vou abrir aqui os arquivos e aqui eu quero, na verdade, esse cara aqui. Eu quero trazer mais caras aqui para a gente. Vou trazer aqui esse criar tabela. E eu quero trazer aqui também esse, para vocês verem que foi realmente de última hora. Ele está inclusive salvo com o título Untitled 70. Eu não consegui nem renomear o meu arquivo, né?
Outra coisa, para quem gosta de programar, o Colab também conecta com o GitHub e assim por diante. Então, assim, é uma forma de você também manter aí um controle mais rigoroso dos seus notebooks ou dos seus códigos que você está usando dentro da sua tese. Tudo bem? O que eu fiz nesse Untitled 70? Eu programei aqui usando também o chat como auxílio, né? Então, até posso mostrar aqui para vocês a pergunta que eu fiz, né? Clusterização de referências, né? Então, eu pedi para ele para que ele montasse para mim um código. Estou chegando aqui no meu prompt, ó. Gere um código no Colab que, a partir de uma base de dados extraída da Scopus, com uma base anexa, e aí eu anexei a uma base exemplo, crie clusters com base na correlação entre as references e o conteúdo do abstract. Então, o que eu queria? Que ele criasse cluster baseado na interpretação dele do abstract e das referências cruzadas. E aí eu queria que, a partir disso, ele gerasse uma rede que fosse navegável. E aí, para que essa rede fosse navegável, eu pedi para que ele criasse uma conexão em Flask que mostrasse a rede usando uma biblioteca aqui em JavaScript chamada d3.js. Tudo bem? Falei algumas coisas, talvez, em grego para alguns. O que é Flask? Flask é uma biblioteca em Python que te permite criar aplicações web. Tá? Então, criar algumas aplicações, alguns sites, né? Quando eu falo aplicação, criar alguns sites que você consiga fazer uma comunicação do back-end, e geralmente esse back-end vai estar em JSON, mas poderia estar num banco de dados relacional, com o front-end. Tá? Então, quando você quer, algumas aplicações são feitas em Flask, tá? Hoje em dia, quando a gente fala de aplicações nativas, a principal linguagem utilizada é o Next.js, que na verdade me fugiu o nome agora, mas é uma biblioteca, né, um conjunto de bibliotecas, um framework, perfeito, beleza. É um framework que você pode programar em front-end. Então, a gente tem o Next.js e o React.js, ou Reactive Native, que também ainda é o mais usado, são bastante usados. Mas quando você quer fazer uma aplicação completa em Python, aí a melhor biblioteca que eu consegui usar até hoje foi o Flask. Se você quer fazer um protótipo rápido, o Streamlit funciona muito bem, mas para ter uma aplicação completa, aí o Flask é mais recomendado. E o D3.js é uma biblioteca em JavaScript que tem algumas representações gráficas, dentre as quais uma rede. Tá? Eu tinha rodado isso aqui, vocês vão ver que o resultado ficou horroroso. Eu não vou conseguir mostrar agora, porque está no meu computador, mas depois eu consigo mostrar para vocês, para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão no YouTube. Perderam, sinto muito, não estão aqui, então perderam. Né? Próxima vez estejam presentes, né, no departamento. De novo, fica aí o convite para a Danone patrocinar a gente aqui, os seminários. Né? Mas o que eu pedi para ele? Para ele fazer isso. E aí ele gerou aqui um código para mim, e ele me mandou um código único, né, onde ele fazia toda essa aplicação. E o que eu reparei, por isso que é importante que a gente entenda o que está acontecendo no código. Se a gente olhar para esse código aqui, para esse primeiro código que ele me deu, vocês vão ver que ele limita o número de clusters que ele quer. Ó, ele me dá aqui n igual a 5. Né? E aí eu perguntei para ele, mas por que você está me dando o número de clusters por que você está fixando o número de clusters? Né? Porque se eu tenho uma base que eu não sei quantos clusters tem, o ideal é que você não limite o número de clusters, que você calcule quantos clusters tem que ter. Então, eu respondi para ele aqui, ó, quero que gere o código e integre, mas não entendi por que limitou o número de clusters a 5. Né? Crie. Aí vocês veem que eu escrevi bem rápido, né, que eu escrevi code.ro, né, que verifique o número de clusters. Né? E aí ele fala, uma coisa que eu não entendo da IA generativa é que ela é sempre de bom humor, né? Não entendo, se é terça-feira de bom humor, né? Boa observação, né? O número de clusters não deve ser arbitrário. Aí você fala, porra, se não deve ser arbitrário, por que você deixou arbitrário, então, né? Então aí vocês veem que não é tão inteligente, assim, né? A minha tese de que a inteligência artificial não é tão inteligente. Podem utilizar um método como cotovelo ou silhouette score para determinar o número ideal de clusters. E aí ele me trouxe aqui, então, uma função, né, que calcula pela silhueta, e também, nesse caso está pelo silhouette, né, não está pelo curva do cotovelo, quantos clusters deveria ter, tá?
E aí, depois ele me traz aqui, tudo bem? A estrutura em Flask, para que eu possa depois publicar isso no meu localhost, ou até depois deixar esse código, essa rede navegável, né? Enfim, aí aqui ele trouxe esse código é o que eu tenho aqui, né? Então eu trago exatamente. E um detalhe importante do porquê também, às vezes, é importante a gente entender um pouquinho, na verdade, geralmente é importante a gente entender o que está por trás. Porque eu costumo dizer o seguinte, se você não sabe nada sobre o assunto, você lê a resposta do ChatGPT e vai parecer que está coerente. Agora, quando você entende sobre o assunto, você começa a pegar pequenos deslizes que são significativos, especialmente quando a gente está falando de um artigo acadêmico, né, de uma pesquisa acadêmica. Isso é muito importante. E se vocês repararem, ele me deu um código único. Qual que é o problema do código único? Eu estava rodando isso aqui e ele deu um erro numa linha aqui no meio desse cara, na verdade, nesse cara aqui de baixo. E aí, quando eu fui rodar, quando você vai rodar de novo, você perdeu tudo que você fez, porque você tem que rodar a célula inteira. Então, é importante você separar ou você colocar pontos de salvamento no meio do código para que, se der algum problema, você não perca o seu trabalho. Nesse caso, é um trabalho simples, não demora muito, mas quando você tem um trabalho que, às vezes, um modelo que demora aí horas para rodar, é meio chato se chegar no final e perder tudo, né? Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Olha, eu salvei, por sorte, eu salvei a minha base antiga no meu Drive. Eu vou montar o meu Drive, então quer dizer, eu vou trazer o meu Drive para cá, você vai montar o seu Drive clicando aqui, aí ele vai pedir permitir acesso, beleza, eu vou permitir porque fui eu que criei esse código. Ele vai montar o seu gráfico ou o seu Drive aqui para você poder navegar. E aí você pode navegar no seu Drive e acessar os arquivos que estão no Drive para poder entender o que está por trás, né? Ou não precisar ficar subindo o seu arquivo todas as vezes. Lembrando que, obviamente, se você tem uma máquina que te permite rodar localmente, rode localmente. Eu sempre recomendo a rodar localmente. Agora, se você não tem, o Colab é uma boa estratégia, né? E aqui eu estou rodando, então, o Scikit-learn. Eu não vou rodar inteiro para dar tempo de eu fazer a aula como um todo, tá? Mas se você rodar aqui, ele vai te dar uma estrutura com os nodes específicos, e aí você vai ter uma rede navegável, né? Eu trabalho muito com um professor do CSBL, que é o professor Helder Nakaya, né? Que é o professor desse laboratório, e eu trabalhei aqui com ele na construção do site novo dele, né? E nesse site a gente fez uma rede de publicações do laboratório, e basicamente essa rede foi feita da mesma forma que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, só para mostrar um resultado do que ficaria, você precisaria dizer para ele gerar esses clusters, né, com esses nodes, com base em alguns artigos mais importantes, aí você precisa dar essa regra para que ele centralize ou dar um nome para esses clusters, para que ele centralize e crie uma rede dessa forma. Tudo bem? Então já fica aí também, para quem gosta de biologia com IA, fica aí a recomendação de lerem os artigos do laboratório do professor Helder, né? E só um disclaimer, né, para o YouTube não cortar a gente, eu não estou recebendo para fazer propaganda sobre o laboratório do Helder, tá? Então o YouTube não corte a gente, né? Sabem a máxima, né? Que quando você não quer que o YouTube mostre um vídeo seu, vocês sabem o que você tem que fazer, né? Ninguém sabe essa regra? Se você está sendo filmado e não quer que vá para o YouTube, coloque a trilha sonora da Disney. Qualquer música da Disney, eles te derrubam, né? Eles vão te derrubar, o vídeo não vai pro ar, por conta de direito autoral, né? E isso começou a ficar famoso nos vídeos do Celso Russomano, não sei se vocês viram isso, mas quando o Celso Russomano chegava, a galera punha a trilha sonora do Frozen, aí o vídeo não ia pro ar, né? É muito boa, eu gosto muito dessa estratégia, tá? Então você consegue criar essa rede. Agora, eu falei para vocês que você vai criar essa rede, você vai ler esses artigos. Só que existe, e a gente precisa agradecer a um pessoal da Nova Zelândia que desenvolveu, existe esse AS Review. O que é esse AS Review? Esse AS Review, ele é um software que foi desenvolvido por um grupo da Nova Zelândia, em particular, que o que ele faz? Ele vai buscar... e aqui tem um videozinho de como funciona, mas ele vai buscar o limite do ganho acadêmico de você ler um artigo ou de você ler artigos num determinado tema, tudo bem? E como que ele faz isso? Usando o teu próprio label e usando alguns modelos de inteligência artificial, tudo bem?
você tem algumas formas de usar esse AS Review. Você pode baixar na tua máquina, e aí ele vai usar o processamento computacional da tua máquina, e aqui você tem a opção de baixar para Windows e Mac, tá? Não tem Linux. Mas você pode usar esse cara via código, tá? E já pensando nisso, eu criei aqui no Colab uma forma de você usar o AS Review, tá? Via Colab. Só que para usar via Colab, a gente vai precisar fazer a famosa gambiarra, né? Por que a famosa gambiarra? Porque a gente não consegue usar o localhost a partir do Colab. Mas a gente consegue emular o localhost a partir do Colab usando o ngrok. Tá? O que é o ngrok? Eu já vou abrir aqui para vocês. ngrok é uma gateway que faz essa interface entre os elementos que você precisa deixar online, mas não tem um caminho direto para deixar online. Tudo bem? Então é uma forma de você, é um gateway que você deixa aberto e você faz o encaminhamento de endereços para que você consiga acessar algum endereço específico da tua máquina. Tudo bem? É uma forma, em outras palavras, de você deixar aberto um endereço específico de uma máquina virtual ou da sua própria máquina, tá? Nesse caso, eu já tenho login, né, no ngrok. O ngrok tem a versão free e tem a versão paga, tá? Por questões de segurança, etc., eu prefiro usar a versão paga, mas você não precisa necessariamente usar a versão paga, tá? Aí o que você vai fazer? Mesmo da versão gratuita, você vai precisar de um código de autenticação, tá? Esse código de autenticação, e aí, nesse caso específico, eu copiei aqui meu código, eu vou colar esse código de autenticação aqui, então você vai copiar esse código e vai colar esse código de autenticação aqui. Esse código de autenticação, obviamente que eu rodei essa célula primeiro, ele vai dar erro, porque eu deveria ter rodado primeiro a célula que instala as bibliotecas. Ele serve para que ele encaminhe o endereço de forma adequada para a aplicação que você quer. Então, mesmo na versão gratuita, você também vai ter um código de autenticação, tudo bem? É que nesse caso, como eu tenho a versão paga, ele me dá acesso a outras coisas, mas na versão gratuita ele também vai te dar alguns acessos ali, embora sejam acessos limitados. Eu vou dar uma atualização, eu vou atualizar aqui, porque como eu apertei, boa tarde, tudo bem? Como eu apertei errado, ele não rodaria aquela célula de todo jeito, né? Reparem que aqui eu coloquei na minha máquina uma T4, então eu tô rodando em GPU, tá? E eu tô rodando com uma RAM alta. Essa escolha você só tem direito no Gemini pago, tá? No Gemini gratuito você pode ter algumas escolhas, mas você não consegue escolher explicitamente qual que é o modelo que você quer rodar da máquina, tá? Você consegue só dedicar mais RAM ou dedicar menos RAM, mas o modelo em si não. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu estou rodando aqui um comando que instala o AS Review, o ngrok, né? E o Nest Enche, que na verdade vocês vão ver por que eu estou usando essa biblioteca, é porque eu preciso indicar que o meu localhost rode no endereço 0.0.0, que é um endereço aberto à internet, né? Então, o DNS, né, aqui usando algumas linguagens técnicas, mas o DNS que eu preciso é 0.0.0, 4 zeros, né? 0.0.0.0, né? Para que eu consiga rodar e abrir esse cara para o ngrok. Então, eu já fiz aqui a autenticação, importei as bibliotecas e estou falando qual que é o meu código do ngrok aqui. E aí, o que eu estou fazendo? Eu vou rodar a minha aplicação do AsReview. Então, eu estou chamando o AsReview Lab na porta 5000 e eu quero que o host dessa porta seja 0.0.0.0. Tudo bem? Então, ele rodou aqui e ele me deu o endereço. Quando eu acesso esse endereço do ngrok, se tudo der certo, nesse caso aqui, não deu certo, e a gente precisa entender o porquê que ele não deu certo, e eu acho que eu tenho uma hipótese do porquê que ele não tenha dado certo, justamente porque eu tinha um endereço criado. Então aqui vamos ver se agora ele mudou de endereço. Porque agora ele rodou, na verdade ele não tinha rodado.
ele vai aparecer aqui a carinha do WesLab Review, tudo bem? Então eu consigo rodar o WesLab Review, mesmo não estando numa máquina potente, tá? Mas, de novo, isso é uma gambiarra, tá? É uma gambiarra. Então, toda vez que você rodar esse cara, você vai ter que baixar o seu projeto e depois subir o seu projeto de novo, porque é uma gambiarra. Se você roda na tua máquina local, você não precisa ficar fazendo isso, tá? E aqui, ele te dá a opção, e eu vou rodar duas coisas aqui, de você fazer uma simulação numa base deles, tá? Ou de você subir a sua própria base. Eu vou subir a minha própria base aqui para mostrar para vocês como funciona. Então eu crio aqui um teste, né? Autor, Luiz, descrição, descrição, sei lá, abobrinha. Você poderia pedir para o ChatGPT também, gere a descrição do projeto e tal, aí ele escrever super projeto relacionado, né, que ele usa esses superlativos. Aliás, alunos, saibam uma coisa, é muito fácil ver quando você usou o ChatGPT para escrever, tá? Porque aparece esses superlativos todas as vezes, né? É excepcional. O ChatGPT não consegue falar mal de nada. Façam um teste, perguntem aí. Fale mal de sei lá o quê. Ele não consegue falar mal, não consegue. É impressionante, né? E aí, o que você vai fazer? Eu vou adicionar a base de dados. Você pode adicionar a base de dados por alguma extensão, por arquivo ou alguma URL que você disponibilize seus dados, né? Eu fiz aquela hora o download, deveria aparecer aqui, então tá aqui, Scopus, eu vou abrir, né? Ele vai dar erro se não tiver o campo título ou abstract, tá? Então tem que ter esses dois campos para que você consiga fazer o upload. E aí você vai adicionar um conhecimento prévio. O que é isso? Você vai treinar um pouco da sua rede. Você pode fazer uma pesquisa num artigo específico e classificar esse artigo que você já tenha lido, ou você pode pedir para ele randomizar. Então, eu quero que você escolha randomicamente 10 artigos, né? E aí eu vou ler o abstract desses 10 artigos, e aí eu posso classificar. Esse cara é relevante? Sim. Obviamente que aqui eu vou fazer meio arbitrário, tá? Porque a gente não tem tempo de eu fazer tudo. Né? Então aqui, não, sim, sim, é o mesmo? Não. Sim, sim, sei lá, não, sim, não, sim, sim, não, sei lá, tá? E aí ele vai trazer mais, tá vendo? Então, sim, sim, não. Quanto mais eu ler, melhor ele vai ficando, tudo bem? Mas aqui ele fala, enough prior knowledge, tá? Ele vai falar, já tá bom, podemos rodar. Então aqui eu vou dar um close, e ele vai passar para a próxima fase em que você vai escolher o modelo que você quer extrair. E aqui ele te dá algumas opções de embedding, de novo. Ele te dá a opção de você fazer o doc2vec, ou seja, fazer um embedding IDF, tudo bem, puramente IDF, que tem a ver com a frequência das palavras na frase ou no parágrafo que você está trazendo, né? Ou você pode usar o sentence BERT, ou o mais usado, que nesse caso é o padrão TF e IDF, tudo bem? Que é o term frequency vezes o IDF. Eu sempre esqueço o que a sigla IDF significa, mas eu sei calcular que é o log do número de documentos que o termo aparece, ou do número total de documentos dividido pelo número de documentos que o termo aparece, tudo bem? Então você tem a frequência dele vezes isso, e aí com isso você cria um vetorzinho numérico de quantidade de vezes que aquele termo aparece, tudo bem? Então nesse caso eu vou escolher o TF-IDF e você consegue escolher o classificador que você quer usar. Nesse caso o default é o naive Bayes, mas você poderia mudar para um random forest ou para um LSTM, enfim. São modelos matemáticos de clusterização, e aí você pode escolher, na verdade, de classificação. E aí você pode escolher qual é o classificador que você vai usar. Nesse caso, eu vou usar o naive Bayes, qual que é a estratégia, qual é o resampling que você quer, e assim por diante. Então, você pode escolher todos esses parâmetros para rodar. E aí, quando você dá um next, ele vai dar, aquecendo o modelo, né? Aí é coisinha de front-end, bonitinho, né? E por que eu falo para rodar em GPU? Porque esse modelo rodado em GPU ele é muito mais rápido, tá? Eu tentei rodar na minha máquina sem GPU, aqui ele deu um erro, tá vendo? Ele deu um index fora, então provavelmente tem alguma coisa aqui que
não está indexado, né? Então, provavelmente tem alguma coisa que está sem título, alguma coisa que está sem abstract. Idealmente, eu trataria essa base antes, né? Então, eu dou lá, eu retiro o que está sem título e o que está sem abstract, tudo bem? Eu vou tentar dar aqui um no balance, vou tentar mudar aqui para ver se ele tira esse cara. Tá aí a sugestão para melhorar a plataforma. Podia ter um drop NA aí, que você tira os NAs e ele dá o resultado. Mas se não der certo, eu vou fazer o mesmo processo para uma base que eles dão de exemplo aqui, só para vocês verem o resultado. Não está dando certo. Ao vivo tem essas coisas, né? Então, assim, na minha máquina, é o famoso, na minha máquina funciona, né? Na minha máquina estava funcionando, tá, gente? Em minha defesa, né? No meu Docker funciona, né? Hoje em dia o mais chique é falar, não, no meu Docker tá funcionando, né? Então aqui eu vou pegar esse modelo deles e eu vou salvar como teste 2, mesma coisa, tá? Você não precisa pôr autor, sei lá o quê, eu vou pegar o modelo deles, tá? Então aqui ele tem algumas bases exemplo pra gente rodar. Vou pegar uma base de Computer Science aqui, vou adicionar. Então aqui, prevenção de falhas em engenharia de software, tá? Então aqui eu tô colocando essa base. Vocês vão ver que é o mesmo processo, né? Então aqui ele vai pedir para eu classificar. Então aqui, de novo, aleatoriamente, sim. Reparem que a internet não está me ajudando muito, né? Sim, não, sim, sim. Aí ele vai trazer mais coisa, né? Sim, sim, não, sim, não. Vai continuar me trazendo. Eu teria que ler todos esses caras, tá, gente? Não é esse processo aleatório que eu estou fazendo aqui, tá? Ele está buscando mais exemplos de não, tá? Eu vou dar... tá vendo? Ele buscou uma proporção entre sim e não para que ficasse coerente, tá? Aí eu vou dar um close aqui. Vai carregar, mesma coisa, né? Rodando aqui o modelo. De novo, recomendo que ele seja rodado na GPU. Aqui eu tenho o modelo do que está acontecendo por trás na minha máquina, né? Então repare que ela está sendo consumida, né? Mas não tá, na verdade, olha, não está nem rodando em GPU, é que o RAM que eu coloquei dele é alto, né? Então ele está consumindo aqui desse RAM. Ele vai rápido, ele já gerou um modelo aqui, né? E aí vocês vão ver que ele vai trazer esse modelo com os analytics do que ele classificou. Então foram 1.317 artigos tabulados. Desses artigos, ele trouxe 97, acho que eu apertei o refresh ali sem querer, mas ele trouxe 97 artigos que são relevantes para a sua busca, 98 agora, né? Então ele trouxe 98 artigos que são relevantes para você ler. Então dentro desses, na verdade, perdão, foram 8.793, dentro desses 8.793, ele classificou 98 para que você possa ler, e esses 98, em tese, representariam um modelo ideal de leitura. Então, você pode ver que ele traz a métrica aqui do progresso, né, das revisões, ele traz a métrica aqui do recall, né, então, para você ver o quão rápido convergiu para um modelo de 98 artigos que são relevantes. Tudo bem? Então, aqui ele mostra o modelo de convergência. E ele permite que você exporte esse cara, né? Então eu posso exportar esse cara só os relevantes. E eu posso escolher o formato que eu exporto, vou exportar aqui em Excel, mas eu poderia exportar esse cara, né? Salvar aqui na minha máquina. E aí vocês vão ver que esse arquivo, a hora que ele baixar e a gente conseguir abrir, ele vai trazer esses 98 artigos. Download. Então ele traz aqui os 98 artigos que ele classificou como sendo relevantes, né? Então ele traz aqui para você a ordem de relevância, né? Onde que ele tem acesso aberto, né? Qual é o DOI dele, o título, o abstract, e aqui, enfim, se ele foi tagueado com relevante ou não relevante, né? Se ele já tinha visto, se o WesReview já tinha visto esse cara, e aqui o ranking de relevância, né? Então, em teoria, esse artigo está mais próximo do que a gente espera do que o artigo 98. Tudo bem? Sobre esse tema. E aí, você pode usar, de novo, a IA para fazer outras coisas com esse cara. Então, você poderia pedir, por exemplo, para a IA
criar categorias para você. Ou você poderia pedir para a IA para que, com base num grupo específico de artigos, você pode pedir para que ela extraia o título e o abstract, né? Então eu posso pedir, por exemplo, crie um arquivo, aqui eu tinha um grupo de artigos, tá? E eu queria, desse grupo de artigos, extrair algumas informações que eram relevantes para a minha pesquisa, né? Só que eu não queria ler todos os artigos. Então eu poderia, por exemplo, daquele grupo de 98, pedir para que a IA lesse para mim esses caras e extraíssem algumas informações para que a minha leitura pudesse ser mais direcionada. Então, o que eu pedi para ele? Eu quero que ele crie um arquivo, né, que extraia para mim os autores, o objetivo da aplicação, a macro área de aplicação, a técnica ou modelo de IA usado nesse caso, né, que era o que eu queria, você pode colocar outra coisa, um método, sei lá. Qual foi o resultado obtido, qual foi o impacto esperado na macro área, né, e aqui eu defini para ele quais macro áreas que eu queria, tá? O nome do arquivo, o título e o abstract. Por que vocês não estão vendo essas macro-áreas definidas aqui? Porque o chat, nesse caso, tem um limite de quantidade de artigos que eu consigo mandar por vez. Então, para mandar todos de uma vez, eu criei um arquivo aqui no Colab, tá? Um script, que pega uma pasta minha do Drive, tudo bem? E aí, nesse caso, de novo, vou pedir se você puder borrar a minha chave aqui da OpenAI, né? Porque o que eu pedi para ele fazer? Eu criei um script que pega cada um desses PDFs, manda esse PDF para a OpenAI via API, e aí na OpenAI aberta, com a OpenAI aberta, ele vai lá e faz exatamente aquele prompt que eu coloquei. Só que ele escolhe entre essas macro-áreas. Então, eram 3 macro-áreas que eu havia definido previamente, que é Athletic Performance, no caso da pesquisa que eu estava fazendo, Sports Events e Fun Engagement. Tudo bem? Eram essas 3 casas que eu queria categorizar. E aí, eu posso escolher qual a quantidade do texto que eu mando para ele. Eu poderia mandar meu texto inteiro, tá? Mas nesse caso, eu escolhi mandar 500 tokens. Tá, porque o que é um token? Um token é uma forma de você quebrar a sua palavra, tá? E é a forma como é contabilizado. Então, na OpenAI, ele te cobra pelo número de tokens que você está processando, beleza? Então, eu posso escolher qual é a quantidade de tokens que eu mando aqui. Quando você usa, e é importante frisar isso, quem quiser usar esse código, você vai colocar a sua chave da OpenAI, e aí é cobrado, tá? Você é cobrado por token, a chamada na API, e por volta, assim, depende do modelo que você tem, mas ele cobra por milhões de tokens. Então, geralmente 1 milhão de tokens, $2,50, tudo bem? Que daqui a pouco vão estar valendo menos que o ien, tá? Só uma previsão aí aleatória minha, tudo bem? Ou 2 Trumps e 50, né? Para quem preferir, tudo bem? E aí você tem um modelo aqui do teu dicionário, tá? Eu vou rodar esse cara aqui para vocês, porque esse cara, ele tá, a base tá no meu Drive, e aí só para vocês verem o resultado. Por quê? O que é legal desse cara? Eu pedi para que ele fosse salvando no meu Drive, e aqui eu preciso abrir meu Drive, sem que vocês leiam o meu e-mail. Eu vou recorrer a esse método de procurar no Google como abrir o Google, né? Aliás, vocês já viram aquele How to Google? É muito bom, né? Quando você tá puto com alguma pessoa, eu vou mostrar porque vale a pena, desculpa o atraso, professor Roberto, né? Que às vezes quando eu tô bravo, quando eu tô chateado com algum aluno, eu mando isso aqui, né? Let me Google, né? Que você pode escrever, por exemplo, let me Google, sei lá, me deixe em paz, né? Aí você dá um search, né? E aí você consegue pegar um link que vai gravar um videozinho de Let Me Google, né? Então, quando uma pessoa faz a mesma pergunta 20 vezes, você já respondeu 20 vezes e é só entrar no Google, você manda esse link, né? Let me Google that, né? Então, aí eu gosto sempre de mostrar esse tipo de coisa. Eu sou da programação, então eu sou muito baseado em memes, tá? Então, às vezes eu cito algumas coisas aqui que a galera que riu aí entende o que eu tô falando, né? Então, é importante frisar isso, né? Se eu infringir alguma coisa aí que você me avisa e corta, tá, na edição. Tudo bem? Então, o que eu estou fazendo aqui nesse cara? Mesma coisa, vou instalar uma biblioteca para leitura de PDF,
vou instalar a biblioteca da OpenAI, tá? E aí, nesse caso específico, eu precisei instalar uma versão específica da OpenAI, mas aí, assim, a questão de versionamento, você pode ir corrigindo esses erros conforme forem aparecendo. Coloquei minha chave de API, coloquei onde estão os artigos que eu quero que ele faça isso, tá? Tô listando aqui esses artigos, tô lendo esse PDF e tô fazendo esse cara. Aí, toda vez que eu faço esse cara, eu salvo esses arquivos aqui, tá? E eu salvo na forma como ele quer. Aí vocês verem que esse caso, eu posso mostrar que já funcionou, tá? Não é o outro caso que eu não podia mostrar que funcionou na minha máquina, mas nesse caso funcionou, né? Então eu vou rodar esse cara aqui, aí vocês vão ver que eu pedi para que ele fosse me mostrando a evolução dele, tá? E aí tem uma questão de tempo da internet, não deveria ter muito problema, porque ele roda no servidor do Google, tá? Mas o tempo de resposta dele mostrar aqui para mim, ele pode ser mais lento por conta da internet que a gente está usando aqui, tá? Então aqui, vamos esperar ele ter a boa vontade de rodar, né? Já foi. Vê que ele está aqui, né? Ele está tentando conectar com o chat, tá? Vamos ver ele passar aqui a primeira. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui para vocês. Cadê a planilha? Vocês vão ver que tem uma foto minha super bonita aqui. Só para enrolar enquanto eu procuro aqui, cara, a foto que escolheram para minha funcional da USP foi uma beleza, né, gente? Escolheram minha foto de graduação. 20 quilos mais magro, né? Melhor, né? Melhor, mas não parece nem eu, né? Quando eu quero mostrar para minha mãe, consegui, daí ela olha e fala, quem é esse, né? Não conheço essa pessoa. Eu falo, sou eu, ela não acredita. Né? Coitada da minha mãe, eu uso muito minha mãe de exemplo nas aulas, né? Geralmente são exemplos ruins, né? Mas eu amo minha mãe, mas é legal quando a gente usa exemplo de mãe em aula. Né? Os alunos prestam atenção. Tá? Tudo isso para enrolar, porque eu não estou achando o NAC, artigos salvos. Aqui, artigos extraídos, acho que é esse aqui. Ó, vocês vão ver que eles estão salvando. Então, vira e mexe, ele vai atualizar aqui, e ele está salvando exatamente na ordem que eu pedi. Então, ele está atualizando porque ele vai colocar mais uma linha. Tá? Então, aqui ele traz o autor, qual que é o objetivo da aplicação, né? Então, explorar os canais disruptivos, qual que é a macroárea dentro que eu coloquei. Aqui, às vezes, acontece isso, né? Resultado obtido, não especificado, né? Então, às vezes, não está dentro do que ele conseguiu identificar. Impacto na macroárea, nome do arquivo, título e o abstract aqui que ele trouxe, e qual que é a base de dados que ele está usando, né? Então, aqui, tweets de uma liga esportiva, uma pesquisa realizada entre os consumidores, não especificado no texto. Então, aqui vocês vão ver que ele atualizou, né? Aqui, dados históricos de jogos da IPL. Então, quer dizer, ele vai rodar esse cara para N artigos que eu tenho aqui dentro. Né? Eu tenho uma base razoavelmente grande, e aí ele vai consumindo, dependendo do número de tokens. Né? Obviamente que se eu for pesquisar 1000 artigos e eu vou pedir para ele ler esses 1000 artigos, não vai ficar muito barato. Né? Mas dependendo o que mais, a conta que você tem que fazer é quanto tempo eu levaria para ler 100 artigos? Então, será que não vale a pena eu investir ali 5 Trumps, né? Ou 100 Lulas, né? Para economizar 3, 4, 5, 6 dias de trabalho, né? Então, essa é a conta que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, eu tenho um modelo aqui que eu rodo junto com alguns scouters de futebol, sim, uma curiosidade minha, eu trabalho com futebol, né? Em que eu economizo uma semana de trabalho deles, a gente roda em 5 minutos, né, de código. Então, quer dizer, e ao custo de $2,50, né? Então, assim, qual que é a proporção de custo que eu estou economizando ali? Então, essa conta que tem que ser feita, né? E aqui, enfim, esse modelo vai ficar rodando, mas com esse cara feito, de novo, a ideia é que vocês consigam explorar usando o chat para, a partir disso, tá, beleza, agora eu sei qual base de dados que eles estão usando. Será que tem gente que está usando a mesma base de dados? O que já foi feito com essa base de dados? Será que eu não consigo explorar temas adjacentes com isso? Né? Então, quer dizer, isso, o uso da IA
não serve para que ela te dê uma resposta do que você está procurando. Se você quer uma resposta pela IA, esqueça, você não vai ter. Mas o que a IA vai te dar é talvez um direcionamento de como pensar. E o nosso trabalho como pesquisador é justamente olhar para esses dados e ver o que a IA não está vendo. Tá? A IA ela serve para ajudar a gente em vários processos que mecanicamente a gente faria, tá? E te dá um clareamento em diferentes tópicos, mas, especialmente quando a gente fala de pesquisa, e aí, de novo, indo para uma frase do Bill Gates que eu não concordo, que o Bill Gates diz que a IA vai substituir os médicos. A IA nunca vai substituir os médicos, da mesma forma que a IA nunca vai substituir os professores. Porque esses insights, a IA não vai te dar, né, esses insights específicos. A IA ela é treinada com base no conhecimento prévio de alguém. Então, quando você faz, por exemplo, um modelo de identificação de tumor no raio-x, né, ela é tão boa quanto o melhor cara que lauda. Ela não é melhor que esse cara que lauda. Por quê? Porque você usou o lado do cara para treinar a rede. A questão é que você disponibiliza o melhor cara em quantidade expressiva. Então essa que é a vantagem da IA, né? De você pegar o melhor cara que lauda. Esse cara acerta 99% dos laudos dele. Então você está dando essa capacidade para diversos outros hospitais que não tem esse cara. É para isso que ela serve. Mas se você pega um cara que é ruim e usa esse cara como exemplo, teu dado vai ser ruim. É aquela velha máxima da estatística, né? Entra lixo, vai sair lixo. Não tem mágica, né? Programação não é mágica, né? Programação, aliás, muitas vezes, talvez seja mágica, porque muitas vezes você não sabe nem porque está funcionando. Mas está funcionando, né? Então, talvez nesse aspecto seja mágica. Mas não é mágica no ponto de vista de dados. Porque se você tem dado ruim, a resposta vai sair ruim. E isso pode ser um problema catastrófico, tá? Por exemplo, você pode chegar num modelo que prevê com 99% de assertividade doenças raras, né? E o Marcelo já sabe essa resposta, então não vale você. Mas esse modelo é bom ou é ruim? E obviamente que vocês sabem que se eu perguntei é porque é ruim, né? Por que ele é ruim? Porque ele vai chutar 100% das vezes que a pessoa não tem a doença. Ele vai acertar 99% das vezes, porque a doença é rara. Mas 1% de vezes que ele vai errar é justamente 1% de vezes que é positivo, né? Então, assim, não adianta a gente querer trabalhar com mágica, especialmente quando a gente fala de modelos raros, tá? E eu não vou entrar em detalhes de undersampling, né, de resampling, de criar dados fictícios, etc., porque não é tema para essa aula. Mas a lógica por trás disso a gente precisa e a gente pode usar os elementos da inteligência artificial, como o ChatGPT, etc., para poder facilitar o nosso trabalho. E aí tem um ponto que eu gostaria de entrar, e eu prometo que eu só vou tomar mais 3 minutos, porque a gente já estourou. A gente pode usar uma outra ferramenta chamada Notebook LM, acho que essa você já conhece, a Ana já passou para vocês, onde você vai mandar um determinado número de artigos e trabalhar em cima desse determinado número de artigos. De novo, é limitado, se não me engano, a 50, mas você consegue programar o seu próprio Notebook LM, e treinar e criar o que a gente chama de RAG, né, que é um Retrieval Augmented Gain, né, então você cria um modelo de ganho sobre aqueles artigos teus, com a diferença que aí você vai colocar a tua chave do próprio ChatGPT para poder, ou do Gemini ou de qualquer outra, para poder treinar esse modelo, tudo bem? Então reparem que enquanto a gente está falando, ele está rodando aqui por trás e salvando o modelo. Então, beleza, pessoal, eu agradeço, acho que a gente tem que parar, senão a professora Roberta me mata também. E a gente vai abrir para perguntas, mas a gente vai encerrar a transmissão, né? Então, obrigado a todo mundo que está aí no YouTube. Acho que a Roberta vai fazer um encerramento. Eu tenho que ficar aqui, né? Obrigada, Luiz. Eu queria, antes de fechar, agradecer a professora Roberta, agradecer a professora Ana e agradecer o copo do professor Mesquita, que ajudou aqui no suporte ao microfone. Luiz, muito obrigada pela tua apresentação aí, foi excelente. Eu acho que acabou casando aí, a gente teve uma aula de metodologia, onde a gente viu um pouco de BiblioShine, de Notebook LM também. Então foi bom você ter trazido para a gente poder complementar tudo isso. Obrigada novamente pela audiência, e a gente encerra aqui a transmissão.